Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Caminho das Pedras, canal dedicado a agregar conhecimento. Dando prosseguimento ao nosso projeto, agora vamos ver a estrutura da nossa base de dados. Aqui nós temos as tabelas que nós vamos usar no nosso site dinâmico. Eu tenho o hábito de colocar T underline. Então aqui eu tenho tabela T artigos, T conteúdos, T módulos, T configs, T usuários e T redes. Vamos ver cada uma dessas tabelas. A tabela T artigos é basicamente a tabela onde ficarão contidos todos os nossos menus, submenus, páginas e artigos propriamente ditos. Aqui na tabela conteúdos ficarão armazenados os conteúdos dos artigos. Por que isso? Porque nós queremos ter a opção de ter vários conteúdos para um só artigo. Depois nós temos a tabela módulos, que nós poderemos incluir rotinas em PHP que nós poderemos utilizar como conteúdo. Depois temos a tabela configs, que serão as configurações básicas do nosso site. A tabela T usuários será a tabela onde ficarão contidos os usuários e suas devidas permissões de uso. E aqui nós temos a nossa tabela T-redes, que serão as redes sociais que ficarão disponíveis no nosso website, lá naquela barra que fica bem na parte de cima do nosso site. Então aqui nós temos a tabela T-artigos. Temos o id, que é autoincremento, id_py. Este campo é muito importante. Por exemplo, se nós tivermos um menu, os menus aqui na parte de cima, os menus principais, eles serão todos id_py igual a 0. Já os submenus, eles terão o id_py equivalente ao id do item de menu aqui em cima. Então, por exemplo, se esse menu for id 1, então todos esses submenus terão o id_py igual a 1. Aqui nós temos o campo ativo, que é onde nós poderemos ativar ou desativar itens de menu, os menus ou os artigos. Ordem. Aqui nós teremos o campo de ordenação. Por exemplo, você quer mudar um menu daqui para cá, ou daqui para o outro lado, ou pegar o último e voltar para cá. A mesma coisa funcionará com os submenus. Nós poderemos colocar um item que está aqui embaixo, ali para cima, outro que está em cima, mais para baixo, e assim por diante. O tipo de menu é outro campo importante. Então aqui nós temos o tipo I. Este I significa que é uma página interna. Nós temos que ter a opção de criar um menu com um submenu que pode ser direcionado para uma página externa de um outro site. Então o tipo serve para isso. Interna, ele vai abrir um artigo da base de dados. Se for externo, ele vai abrir uma página externa. O título no caso é o título que ficará aqui na nossa página principal. O título do artigo. Menu, como o próprio nome já diz, será o título que vai aparecer no menu. URL, no caso se for uma página externa. Title é o que vai aparecer no nosso código-fonte. O link aqui é o link de uma página interna. Ele chamará a página pelo link que está lá na base de dados. Keywords. Keywords ficará no código-fonte da página. Seriam as palavras-chave. Descrição também ficará no código-fonte. Principal. Aqui o padrão é 0. Porém, nós precisamos ter uma página
pelo menos que seja principal. Quando nós abrirmos o site, ela terá que abrir essa página inicial. Então nós poderemos configurar qual página será a página inicial. E aqui nós temos título ativo, no caso se nós queremos que apareça o título da página ou não, ok? Próximo, ter conteúdos. Então nós temos o id, autoincremento também, id artigo. O id artigo é o nosso id do artigo. Ativo é se o conteúdo está ativo. Esta opção ela funciona da seguinte maneira. Se nós temos vários conteúdos, se você quiser desativar um dos conteúdos ou mais, você poderá através dessa opção. O padrão é 0. Isso significa que depois que você incluir o conteúdo no artigo, você deverá ativá-lo. Ordem. A ordem do conteúdo também é muito importante. Se você tiver vários conteúdos, você pode trocar a ordem dos conteúdos. O que está embaixo você pode colocar para cima, ou no meio, ou vice-versa. Tipo de conteúdo. Aqui o conteúdo por padrão, é T, de texto. Mas, se você quiser colocar um módulo, então aqui será denominado M. Aqui nós temos o nome do conteúdo, que você deverá colocar, até mesmo para identificar, porque se você tiver vários e vários conteúdos numa única página, se você tiver que alterar um dos conteúdos, ficará muito difícil você abrir conteúdo por conteúdo para saber qual é. Então aqui nós teremos o nome do conteúdo para que você possa achar mais facilmente. E aqui o conteúdo propriamente dito, que é um tipo texto. Porém, se aqui o tipo for módulo, aqui será incluído o nome da rotina em PHP, para que ele possa carregar no conteúdo. Vamos à próxima tabela agora, que é a tabela T módulos. Aqui é bem simples, aqui nós temos o id, autoincremento, nome do módulo, por exemplo, listagem de artigos, galeria de fotos, fale conosco. Então este será o nome do módulo. E aqui o PHP módulo será a rotina em PHP que nós colocaremos aqui. Próxima tabela, tconfigs. Aqui nós temos o id, autoincremento, que na verdade só será 1, mas é que nós precisamos de uma chave primária. Então vamos deixar isso aqui como autoincremento e chave primária. Então aqui nós temos algumas características do site, algumas configurações, como endereço, complemento, bairro, cidade, estado, CEP, telefone e e-mail. Depois, no andamento do nosso projeto, talvez coloquemos mais informações aqui. Aqui nós temos a tabela T usuários, id autoincremento, usuário, ativo. Aqui ativo é o seguinte, por padrão é 0, isso é desativado. Se o usuário estiver desativado, mesmo que ele faça o login corretamente no sistema, ele não conseguirá entrar. Se ele estiver ativo e fizer o login correto, aí ele conseguirá entrar. O nome do usuário, o nome completo. O nickname, aqui é o nick, é um nickname, né, para o usuário. Seria um nome simplificado do usuário. Aqui nós teremos a nossa senha encriptada. Aqui nós temos a função do usuário, se é administrador, se é colunista, enfim. Número do celular, e-mail. E aqui nós temos foto. A foto é do tipo booleano, tá? Então aqui nós temos padrão 0. Aqui, se ele tiver uma foto cadastrada, então ele será valor true. E aqui o nome da foto. Caso ele estiver verdadeiro aqui, então ele terá que ter um nome de uma foto, para que ela seja carregada lá no nosso avatar do nosso painel de controle. E aqui nós temos algumas permissões. Permissão 1, 2, 3, 4, 5 e conforme a necessidade poderemos
colocar mais algumas. Essas permissões, elas serão incluídas no sistema por sections, por seções. Então, cada vez que a pessoa logar, essas seções serão carregadas com os valores correspondentes. Por exemplo, se ele não tem permissão para cadastro de usuários, por exemplo, então a opção lá no menu do painel de controle, usuários, não aparecerá para ele, ok? Próxima tabela, T-redes. Então aqui nós temos as redes sociais do nosso website. Se não tiver nenhuma rede, então não aparecerá nenhuma rede na parte superior. Então nós temos ID, autoincremento, o nome da rede social, Facebook, Twitter e por aí vai. A rede aqui seria o link da rede. Ativo, se ele está ativo ou não. Se ele estiver desativado, não aparecerá. Se ele estiver ativo, vai aparecer na nossa barra. E aqui o ícone. O ícone aqui, ele faz parte das fontes do Google APIs e do Bootstrap. Então, nós vamos colocar o nome das fontes aqui para que ele carregue na hora que ele apresentar as redes aqui. Nós não faremos uma base de dados para esse tipo de ícone aqui. Nós vamos copiar e na hora de você incluir uma rede, aí terá lá um select, onde você escolherá qual a rede que você vai incluir. Então aqui temos então finalizada a estrutura da nossa base de dados. Então na próxima aula nós já vamos criar as rotinas dentro do nosso Laravel para criar essas tabelas. Vamos criar a base de dados e as tabelas para começar então a criar lá no nosso painel de controle o cadastro de usuários. Ok, pessoal? Então, muito obrigado pela sua atenção e até a próxima. Tchau!